Graça, a paz e o amor da parte do Senhor, nosso Deus e Pai, seja conosco. Amém. Bom dia. Vamos para o devocional da manhã. Evangelho escrito por João, capítulo 16, vamos ler do versículo 7 ao versículo 15, que diz: Todavia, digo-vos a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, que é o Espírito Santo, não virá a vós, mas se eu for, eu vou-lo enviarei. Versículo 8. E quando ele vier, o Espírito Consolador convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Versículo 9. E do pecado, porque eles não creem em mim. Versículo 10. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai, e não me vereis mais. Versículo 11. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Versículo 12. Eu ainda tenho muitas coisas a vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Versículo 13. No entanto, quando ele vier, o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas tudo o que ele ouvir, isso ele dirá, e vos anunciarás as coisas vindouras. Versículo 14. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo mostrará. Versículo 15. Todas as coisas que o Pai tem são minhas. Portanto, eu vos digo, aquele que ele tomará do que é meu e vô-lo mostrará. Olha só a função do Espírito Santo em nossa vida. Olha quão primordial, quão essencial é a função do Espírito Santo na nossa vida. Ou quão indescritível, olha o quão maravilhoso é nós também nos relacionarmos, nos mantermos conectados com o Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo, ele disse que ele nos deu o Espírito Consolador assim que quando ele foi. Ele enviou o Espírito Santo para nós. E esse Espírito Santo, ele teve a função de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Por que do pecado? Do pecado porque nós não críamos em Jesus Cristo. Então ele nos convenceu a crer em Jesus Cristo. Da justiça, porque ele foi para junto do Pai e ele está sentado à direita do trono de Deus Pai, e naquele grande dia ele nos julgará. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Satanás já está julgado. E ele fala que o Espírito Santo, ele é o Espírito Santo da verdade, ele é a plenitude, ele é o suprassumo de Deus para nós. E ele nos ensina a toda a verdade. A função do Espírito Santo na nossa vida é para nos conduzir a toda a verdade de quem é Jesus Cristo, para nos convencer quem nós somos também, para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, para nos convencer a nos relacionarmos com Deus, a nos mantermos na integridade, nas nossas atitudes, na nossa conduta, lealdade a Deus, obediência a Deus. A função do Espírito Santo na nossa vida é para nós mantermos conectados com Deus para aquele grande dia. Que a palavra do Senhor também fala que ele é o nosso selo, ele nos selou com o Espírito Santo. Então, se relacione com o Espírito Santo todos os dias, mantendo comunhão com a palavra, mantendo comunhão com a oração, mantendo comunhão com as suas atitudes, naquilo que agrada a Deus. E ele continuará te instruindo em toda a verdade, te manter conectado, fazendo aquilo que agrada a Deus. Quando nós temos esse relacionamento com o Espírito Santo, a palavra fala que nós somos ouvintes de Deus, nós temos intimidade com Deus, nós temos conectividade com Deus, e ele nos ensinará todas as coisas. Ele ouvirá, o Espírito Santo ouvirá coisas de Deus e nos transmitirá as coisas de Deus para nós caminharmos naquilo que Deus quer. O Espírito da verdade, o Espírito Santo, o Consolador, o Ajudador, o Auxiliador, ele serve para isso, para a nossa vida, para nos conduzir, para nos mostrar todas as coisas que Deus quer que nós façamos. Tenha conectividade, tenha comunhão
Tenha ação diária, constante com o Espírito Santo de Deus nas suas escolhas, nas suas decisões, nas suas condutas, na sua fala, nos seus pensamentos, nas suas ações. E assim você verá as coisas que Deus quer te mostrar, você ouvirá aquilo que Deus quer falar contigo. Não tem como você se conectar com Deus se você não tiver relação com o Espírito Santo. Não tem como você ouvir Deus se você não tiver intimidade com o Espírito Santo. E isso é nas suas ações. As coisas que agradam a Deus, coisas concernentes à obediência a Deus. Que todos nós venhamos ter a nossa mente, a nossa alma e nosso espírito conectados com o Espírito Santo nas nossas ações, fazendo aquilo que agrada a Deus, nas nossas decisões, escolhendo aquilo que agrada a Deus, na nossa conduta, tendo relacionamento com a palavra de Deus, com oração, com cânticos que glorifiquem a Deus. Que o Espírito Santo da verdade continue me conduzindo e continue te conduzindo também, por toda a verdade, que Ele venha falar as coisas de Deus para você, e que você venha ter os ouvidos e o coração, a alma, a mente e o espírito conectado com o Espírito Santo de Deus, para Ele te conduzir por toda a verdade. Amém. Vai dar bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Tenha um excelente dia conectado com o Espírito Santo de Deus para se comunicar com Deus, tendo intimidade com Ele. Amém.